Voltamos com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão. Estou recebendo nossa querida psicóloga Grazi Torres. Ela vai falar um pouquinho hoje, vai conversar um pouquinho com a gente sobre a questão das férias. Vai chegando essa época do ano, a criançada, os jovens vão entrando de férias e aí os pais vão ficando loucos. O que eu vou fazer com a criançada, né? Como agir agora? Porque às vezes os pais precisam trabalhar, continuam no trabalho, né? Só vão, de repente, só naquela época mesmo do Natal, Ano Novo, vão conseguir descansar. Alguns pais nem essa época, né? Às vezes essa época é a época que eles trabalham mais, né? A galera que trabalha no comércio, por exemplo, vai chegando o Natal, é a época que eles precisam ficar realmente ligadíssimos, porque é a época de ganhar um dinheirinho a mais. Então, é uma época que não é fácil. Então, lidar com isso só mesmo com a ajuda profissional. Por isso, a gente vai receber a Grazi para falar sobre o assunto hoje. Bom dia, Grazi. Bom dia, Carol. Tudo bem? Tudo jóia. É um assunto bem delicado, né? Porque férias todo mundo quer. E você imagina as criançadas em casa. O que eles querem? Relaxar, aproveitar, fazer bagunça, dormir até tarde. E aí, o que fazer com eles? Se você, às vezes, precisa trabalhar, você não vai tirar férias, e você fica naquela com quem eu vou deixar, como é que vai ser esse processo todo. E aí eu acho que é muito importante, antes das férias, os pais se organizarem e ver exatamente o que eles vão fazer, né? Uhum. Se vão viajar, para onde vão? Né? E seria muito importante, todas as viagens que vocês fazem com seus filhos, buscar programas para eles também, né? Não só para os adultos, mas também para as crianças. Eu acho muito legal quando você viaja, ir para alguma cidade que tem pontos turísticos e levar as crianças. Né? Isso é cultura. Né? E nada como a gente preencher a nossa alma, a nossa mente com pontos turísticos, conhecer um pouquinho a história do lugar que a gente está vivendo. Isso é muito legal. No primeiro momento, ouvindo isso, a gente até se assusta. Nossa, mas que chato isso. Não tem nada de chato, é cultura. E mais tarde, quando você ficar adulto, você vai, poxa, eu fui em tal lugar. Né? E você vai assimilando esses valores na sua vida e aí tudo muda, né? Quando você coloca valores na sua vida. Mas voltando às férias, né, que eu acho que é muito importante os pais se organizarem, né, e ver o que eu vou fazer com ele. Né? Nós vamos viajar, nós vamos ficar em casa, nós estamos trabalhando. Tem algumas crianças que ficam com os avós. Né? E aí, nos avós, as regras são deles, né? A gente não pode se meter muito nisso, não, né? Vão ser paparicados, a avó vai deixar eles fazerem tudo, vão ficar no computador, vão brincar, vão aproveitar. O que eu acho que é importante para os pais, assim, que de repente estão trabalhando, que não vão tirar férias, é ter o tempo, mesmo que for meia hora todos os dias com o seu filho, de qualidade, de amor, de afeto, de abraços, de beijo, de importância. A criança precisa se sentir amada. Eu sempre falo isso aqui e vou falar, acho que para o resto da minha vida. Né? Hoje o mundo precisa de amor, então vamos dar amor para os nossos filhos, para que eles possam dar amor também no futuro, não é verdade? Então, existem milhares de brincadeiras, né, Carol? Às vezes a grana está um pouquinho curta e os pais, às vezes, nem no final de semana conseguem levar o filho para fazer um programa diferente. Tem uns que se sentem diminuídos, se sentem mal por não poder proporcionar umas férias como eles gostariam para os filhos. Então, calma, que tudo tem solução. Né? E aí a gente vai fazer as brincadeiras lá da nossa infância. Que é o quê? A criança adora ver filme, adora ir no cinema. Vamos levar o cinema para casa. Como? Botar um DVD ou no próprio computador, no notebook, escolher um filme bem legal, assim, que a criança goste, assista com ele, apaga a luz para dar aquele clima de cinema, coloca pipoca, faz um suco, e eu tenho certeza que eles vão curtir pra caramba a companhia dos pais. E os pais falarem isso. Hoje é dia de cinema. Vamos escolher o filme e sentar com ele, ver e rir, falar do assunto. Eu acho que as crianças adoram isso, não é verdade? Uma outra brincadeira que eu acho que é muito legal é: minha casa não tem quintal. Mas você pode criar um piquenique dentro da sua sala. Por que não? À tarde, não tem como eu ir num parque, tá chovendo, eu não tenho quintal, eu moro em apartamento, ele é pequeno.
compra tipo uma toalhinha, né, quadriculadas, faz uns lanchezinhos pequenininho, né, com as guloseimas que as crianças gostam, que não é nada saudável, né, que o nutricionista não me ouve, mas não é nada saudável, e colocar, ou até mesmo colocar alimentação saudável, sim, né, pro lanchinho, pro piquenique, e botar em cestinha. Tem que usar a criatividade. Quando você não tem o dinheiro, você precisa usar a criatividade. Não é verdade? Brincar de pique-esconde. Pô, dentro de casa tem muito lugar legal para se esconder, não tem, Carol? Quem foi criança sabe que tem, não é verdade? Brincar de pula-corda, de pipa, de joguinhos de tabuleiro, como dama, ludo, banco imobiliário, o War. Nossa, eu vou ficar aqui até amanhã colocando para vocês como tem brinquedos de tabuleiro legais, né? E na pracinha, na Liberdade, está tão bonita, né? Falando nisso, né? Aquela iluminação. Eu ainda não conferi de perto, quero conferir de perto, mas é um bom passeio, né? É um bom passeio, vai lá, tira fotos, brinca com as crianças no parque, né? Ou no balanço, é tão legal. Às vezes, não tem grana, mas é lógico, né? Todas as vezes que você for sair com seu filho, organize a parte financeira, né? Quanto que eu tenho disponível para gastar com meu filho? Infelizmente, só de eu sair de casa com ele, pagar a passagem, já vai ser muito caro. Tem algum lanchinho que eu possa levar? Vamos levar um lanchinho, a gente programa, leva ali. Então, os pais precisam ficar atentos aos detalhes, porque a criança vai querer uma água, um suco, um refrigerante, um biscoito, um sorvete. Então, se você não tem como pagar, leva e conversa com seu filho. A criança, ela entende. Só de você estar ali dando atenção, dando carinho, ele já vai ficar tão feliz que esses detalhes eles nem vão perceber. Isso eu garanto a vocês. Outra coisa também que eu acho que é muito legal, né? Pular corda. Né? Tem tanta brincadeira que a gente pode fazer com a criança, né? Brincar de amarelinha. Não, e é engraçado, você está falando aí, falando de algumas brincadeiras que a gente brincava quando a gente era criança, né? Sim, exatamente. Eu adorava pular elástico. E são brincadeiras assim. Sim, elástico é tão legal. Não gasta nada. Você bota duas cadeiras. Se você não tem um amiguinho e você tem que ir passando as fases, você inventa tipo uma coreografiazinha, né? E é muito legal. Então, assim, por que eu sempre resgato a infância, né? A nossa infância? Hoje em dia eu sei que está muito complicado as crianças irem brincar na rua, né? Ter aquele amigos, né? Tá muita violência. Eu entendo tudo isso. Então, vamos trazer isso para dentro da casa de vocês. É uma coisa barata, é uma coisa que vocês também precisam colocar para fora a criança que existe em cada um de nós. Então, vamos colocar essa criança interna, vamos brincar com o seu filho. Né? Eu acho que é tão saudável fazer coisas simples, né? Mas é muito importante você estar com ele. Não importa se em casa, agora está muito em alta essa questão de MasterChef, né? Crianças indo para a cozinha. Por que não você não bolar um bolo, um lanche com o seu filho e falar, vem cá, vamos fazer juntos e tal? Eu tenho certeza que ele vai ficar muito mais estimulado, né? Eu vou falar um pouquinho da tecnologia, obviamente, né, Carol? Né? Do videogame, do computador, eles vão ficar, tá? Mas o máximo possível que a gente poder colocar coisas novas no dia a dia deles, principalmente nas férias, que a gente precisa liberar essas energias deles, que são muito grandes, eu acho que é fundamental. Né? É muito legal também, de repente, deixar o seu filho ir para a casa dos amigos, mas você conhecendo os pais, você conhecendo quem são essas crianças, porque eles querem brincar, eles querem gastar energia. E também, poxa, vai ficar preso dentro de casa, né? Sozinho, porque você está trabalhando. Então, né, tem outras soluções, que as colônias de férias. Né? O ideal na colônia de férias é só um período, ou da manhã ou da tarde, para a criança não focar, poxa, estou indo para o colégio, né? E isso ser uma coisa negativa para ela. Mas a gente sabe muito bem que eles precisam o quê? Liberar a energia, gastar aquela energia deles, né? Que é muita, né? E a gente já chega em casa morta, né? Então, é importante focar, ver o que realmente é importante com o seu filho. E junto com ele, ver o que ele gosta de fazer, e você levando, de repente, amiguinhos lá para sua casa, né, deixando eles brincarem. Fazendo, sim, dias de videogame, né, de brincadeiras. É tão legal também, né? Mas não pode focar nisso. Eu acho que é muito importante nas férias a gente não ser flexível com as regras, mas não tirar todas as regras. Por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, agora, normalmente as crianças voltam a estudar em fevereiro.
Você imagina dezembro e janeiro inteiro, a criança não tendo horário para dormir, ela ir dormindo todos os dias tarde, aí no último dia ele precisa acordar cedo para estudar. Então vai ficar um pouco complicado. Lógico, vai ter dias que a criança vai dormir um pouco na criatividade, na imaginação, na fantasia. E isso é fundamental na infância, né? Sem dúvida, acho que leitura é tudo de bom. Tem uma lá em casa que adora. Não pode ver uma livraria que fica com o olhinho até brilhando. E essa questão também da moderação em relação aos eletrônicos, né, Grazi? A gente até citou aqui, você falou de algumas brincadeiras lá da nossa época. Na nossa época não tinha esse negócio de celular, de ficar conectado, não tinha nada disso, né? Quando eu entrei, quando eu estava no final da adolescência, que começou a ter o primeiro celular, era um celular enorme. E hoje em dia a gente vê que é uma modernidade muito grande. E se a gente deixar por conta de alguns jovens, né, nem todos os jovens, lá em casa eu tenho uma que adora essa coisa da tecnologia. Tem uma que, se deixar, ela fica o tempo inteiro na internet. E já a outra não liga, né? Ela mesma tem essa coisa de, olha rapidinho e tudo mais, depois vai ler os livros, porque ela gosta muito mais da leitura. Isso também tem a ver com a personalidade da criança, né, Grazi? Você vê duas crianças da mesma família completamente diferentes. Exatamente. Isso tem a ver com a personalidade de cada um. É claro que nós precisamos respeitar essas individualidades, mas a gente não pode deixar o tempo todo. A gente tem que introduzir coisas novas na vida da criança. Ali ela está no momento de experimentar o novo, né? Ela fica o tempo todo no videogame porque ela está interagindo com alguém, mesmo que se for a máquina, né? Tem muitos jogos que você joga online, com até amiguinhos seus, né? Então, é o meio dele estar jogando com o amigo dele, né? Eu acho que é a modernidade, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que não deixar morrer aquela brincadeira de antigamente, né? Eu acho que a gente precisa ter o equilíbrio, né, para as duas coisas. A criança tem que ficar mesmo no computador, tem que jogar, porque ela é da era digital. A era digital é maravilhosa para muitas coisas, né? Só que não pode só sobreviver a isso, não pode só se relacionar dessa forma, porque a gente já conversou sobre isso, e a gente sabe que as relações interpessoais, elas ficam muito pobres, né? A falta de afeto, de carinho, não sabe olhar olho no olho, não sabe dar um abraço, não sabe falar o quanto é importante, o quanto ama, só sabe através da internet, através das redes sociais. Então, assim, eu acho que é importante, sim, né, chamar os amigos, já que brincaram bastante, agora querem jogar videogame, vão lá, vão jogar videogame, mas não só isso. Eu acho que tem que ter um pouquinho de equilíbrio para tudo, né? Uma outra coisa também que eu acho que é muito importante, que alguns pais fazem, é colocar o videogame como prazer e o estudo como obrigação. Vou dar um exemplo. Você tem o seu filho e, olha, filho, quando você terminar de fazer todas as suas tarefinhas, você vai simplesmente jogar o videogame. Então, o videogame, ele virou o quê? Vai mexer no celular, né? Não importa. Ele virou um prêmio. E eu acho que não tem que ser encarado dessa forma, né? O estudo não pode ser algo ruim, não pode ser visto como algo ruim, como uma obrigação, e o videogame é um prazer. Porque muitas crianças que já entraram nas férias, eles só estão pensando no videogame. Só estão pensando em jogar e ficar o dia inteiro. Agora eu estou de férias, vou ficar o dia inteiro no computador, vou ficar o dia inteiro falando com os meus amigos. Não, pelo amor de Deus, você é novo, vai viver, olha o sol. Vamos para o sol, pelo amor de Deus. Né? Tá quando tem? Porque tá raro, né? Vamos combinar que em dezembro já era para a gente estar curtindo mais dias iluminados, né? Com o nosso sol maravilhoso. Mas tá bom, não vamos reclamar, né? Então, assim, eu acho que é muito importante ter o equilíbrio, Carol. Sabe? As pessoas não podem se perder nesse sentido. Por quê? Porque quando elas se perdem, elas vão ficar só na máquina, e aí entrou de férias, vão ficar ali, os pais acabam se acomodando, a verdade é essa, porque já estão cansados, e o meio da criança ficar quieta e não exigir atenção é o meio de você deixar a criança ali jogando, ou no computador, ou no videogame, ou no telefone. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado e realmente organizar as férias, para ser uma coisa bacana, para sempre lembrar, nossa, essas férias foi incrível, né? Tive meus pais, só no final de semana que fizemos programas diferentes, mas toda vez que ele chegava em casa, que tomava o banho, que comia, me dava uma atenção, ia para o meu quarto, via televisão comigo, né? Conversava sobre o meu dia, me deixou ir para a casa da minha avó, na casa dos meus amigos vieram aqui, então, são essas lembranças que a gente carrega para sempre na
nossa memória. Então, vamos fazer da infância dos seus filhos um momento de muita alegria, de muito amor, de muita brincadeira, porque a criança precisa brincar. Né, fazer bagunça dá trabalho, né? Chega em casa, a casa tá aquela loucura, você deve olhar, contar até 10 e saber que eles são crianças e estão nessa fase. Mas eu acho que é muito importante também, Carol, ter as regras. Né? Você tem que continuar com algumas regras, tipo a organização. Criança está de férias, vamos começar a introduzir, arrumar a cama, tirar um objeto, um brinquedo do lugar, colocou no lugar, né? a ajudar, né, nas coisas básicas, arrumar uma mesa, dependendo da idade, acho que já pode começar a lavar uma louça, a varrer uma casa, se tem um animalzinho, começar a cuidar do animal. Né? Já que quer ter, então vamos também cuidar. Né? Vamos ensinar esses valores desde pequenininho, mas cada um na sua fase. Você não vai exigir certas coisas de uma criança de 2 anos, 3 anos de idade. Mas tem coisas nessa idade que você já pode começar a introduzir. Né? Porque aí nas férias, por mais que a criança brincou, ela sabe que depois ela vai ter que arrumar. É claro que crianças não lidam bem com regras, mas a gente vai ter que ficar em cima, mostrando da importância. Eu tenho certeza que, se você introduzir isso desde pequenininho, quando chegar numa fase da adolescência, as coisas vão estar bem diferentes. Sem dúvida alguma. Queria te agradecer, Grazi, mais uma vez aqui com a gente. E sempre com ideias, com sugestões, para que a gente possa lidar melhor com as questões do dia a dia. Queria que você deixasse contato também para o pessoal que está em casa. Carol, eu que agradeço, né? Mais uma oportunidade de estar aqui com você na quarta-feira, né? Costumo dizer que é uma quarta-feira iluminada, né? Onde a gente pode ajudar a levar um pouquinho de informação a outras pessoas, não é verdade? Então, eu trabalho na Clínica Vitale, o telefone é 22355204 e na Clínica Checkup. Perfeito. Agora a gente vai rapidinho para o comercial e já a gente volta. Não sai daí, não.